Bom, pessoal, vamos à nossa aula de número 12, tá? Vamos falar sobre o tema que é índice de exposição, tá? Na radiologia. O que é isso, né? Então, alguns equipamentos ele vai ser conhecido como index, né? Acredito que pelo número de vendas aí da Agfa, utiliza muito o LGM, tá? Outras marcas usam o EI ou a sigla IE. Bom, o termo índice de exposição ele refere-se à dose absorvida na placa de fósforo. Tá aqui falando propriamente da imagem do detector CR. Tá? Após a leitura da imagem com o sistema de laser, o histograma dos sinais ele é computado e o índice de exposição é determinado com base nos valores dos pixels, tá? Usando o que? Uma relação logarítmica. Os fabricantes do sistema CR eles oferecem os índices de exposição com uma salvaguarda contra doses altas, mas as bases para os valores recomendados ainda não é muito claro. Tá? Eles não deixam isso bem claro não. Além disso, os índices de exposição não estão diretamente relacionados com a dose do paciente. Obviamente, né, que a gente entende que não é diretamente, mas se a dose que foi demonstrada no equipamento foi uma dose alta, nós podemos entender que essa dose no paciente foi uma dose excessiva. Tá? Bom, vamos tratar então aqui das imagens. Eu tenho duas radiografias aqui, do mesmo paciente. Um PA e um perfil aqui, um lateral de tórax. Tá? Nesse sistema aqui do equipamento da Philips, ele tem um campo, né? Ele tem uma linearidade, ele tem um índice de exposição de 300 a 800, tá? Se eu não me engano, tá? Mas é essa média, tá? Tanto ele quanto os equipamentos da Philips, da Philips e os equipamentos da Siemens. Então, esses dois tipos de equipamento aqui, eles vão ter que me dar um limite aqui de quanto que foi o meu índice de exposição aqui nessa radiografia. Bom, você já vai notar que o índice de exposição aqui é de 1565 no tórax PA. Então, quando você colima a imagem, delimita o campo, isso aqui abaixa, tá? Por quê? Porque o campo que eu expus aqui a imagem, ele vai fazer um cálculo da onde passou o raio central e a partir daí, qual que foi a dose em toda a região, tá? Partindo do raio central. Então, se você abrir essa imagem toda, ele aumenta, se diminui o campo, ele diminui. E no lateral também, só que veja aqui, ó, 2.266 foi o índice de exposição dessa imagem. Nota uma coisa, que ambas as imagens aqui, são fotografias, né? Mas ambas as imagens, você vai ver que na tela estão excelentes, uma boa resolução, assim, no visual. Mas, tecnicamente, nas questões de proteção radiológica, de uso de equipamento, a dose foi muito alta. Porque de 300 a 800 passou mais do que o dobro nessa exposição do tórax PA. E nem vou comentar então na imagem em perfil. Tá? Então a dose foi excessiva em ambas as imagens. Como que isso acontece? Isso acontece na hora da aplicação, da colocação do KV, da seleção das câmeras laterais, ou se coloca a técnica manual, dá uma técnica muito alta, então aí torna uma imagem, né, com índice muito alto. Radiografia de pé, pessoal. Então, veja aqui, ambas foi fechado aqui o campo, mas mesmo fechando, veja que o índice de 300 a 800, que seja, está muito alto, 1399 nesse pé em AP, esse pé frente, e nesse outro aqui o índice está de 1437. Então você olha aqui a imagem, embora essa imagem seja uma imagem boa, mas tecnicamente passou muita dose aqui na exposição dessa radiografia de pé. O tempo foi um tempo dobrado, o KV foi o dobro de KV, precisa fazer um ajuste nessa questão de técnica aqui. Tá? Lembrando que equipamentos digitais a gente tem vários tipos de filtros sensométricos que a gente consegue chegar no exame com a imagem de qualidade, tá? Utilizando uma boa sensorimetria para uma definição de tecido ósseo e de partes moles na mesma imagem. Tá? Então, mais uma vez,
O índice de exposição aqui, o EI no caso, muito alto. Um outro exemplo aqui. Agora esse axial de patela, tá? Fechei aqui, fechado o campo de colimação, porém, olha só a dose, de 300 a 800 passou 32, ou seja, é uma subdose, né? Essa dose está 10 vezes no mínimo menor do que a dose que precisaria para fazer o raio-x de joelho, o axial de patela. Vamos ampliar essa imagem aqui, tá? Uma dose baixa. Por mais que você amplie, você vê que essa imagem cinzentada aqui de fundo, ela é o que? Ela é o tampo da mesa, né? Tá tudo granulado aqui. Não há definição da estrutura óssea, ok? Porque é uma imagem, as outras anteriores ficaram muito altas e essa aqui ao contrário ficou muito baixa. Precisa fazer o ajuste da técnica. Então o índice de exposição na radiologia serve para falar para o técnico diretamente: olha, a sua técnica está muito alta ou a sua técnica está muito baixa. Vamos a mais um exemplo. Então, feita uma radiografia de criança aqui, né, um pouco mais aberta a colimação nesse eixo aqui longitudinal da coluna. Fechado o campo aqui. Então nós temos aqui um índice de exposição de 316. Está dentro, pessoal, de 300 a 800, está dentro do padrão da técnica radiológica aplicada ao exame de tórax de criança. Ou seja, quando você fecha o campo aqui, então há uma medida aqui, né, uma leitura da técnica que passou aqui no centro da estrutura, para saber se a exposição foi alta ou baixa. No caso, esse tórax, perfeito, tá? Técnica adequada. Muito boa, tá? Mais uma coisa. De 300 a 800, olha, se passou 1000 é muito? É um pouco acima, mas dentro do padrão. De 300 passou 250, beleza. Aceitável para os índices de exposições, ok? Essa radiografia no equipamento da Siemens, tá? Então, delimitada aqui a região, nós já vimos essa imagem anteriormente em algumas aulas, tá? Feitas colimações no equipamento colimador, as lâminas laterais, posto aqui o cilindro de limitação do feixe de raio-x, tá? Imagem bem colimada, imagem que tá com uma ótima qualidade, tá? E aqui nós temos o que? O XI ou o physical e o clinical. Então ambos estão dentro, né? Então o clinical eles vão estar naquela média de 300 a 800 também. Um dos dois aqui, eu não me lembro qual, honestamente falando, mas essa imagem está dentro do que? Do índice de exposição do fabricante, que no caso é a Siemens. Então beleza, equipamento DR, tá? Um ótimo equipamento. Utilização da câmera da fotocélula, tá? A câmera central, fez a leitura automática, tá? Então você vai ler aqui 76 kV.8 com 40 mAs. Uma imagem excelente, tá? Dentro do padrão esperado. Ótimo. E nesse outro equipamento aqui, o que foi muito vendido da Agfa, né? O NX, temos o LGM, que ele tem um parâmetro de 1.8 a 2.1. No caso, esse exame aqui de coluna lateral, ele não foi colimado devidamente, foi irradiado o tórax inteiro, e ele tem um índice de exposição de 2.64, muito acima de 2.1, uma dose muito alta. Precisa fazer o equilíbrio de kV/mAs aqui na questão. E também tomar cuidado com a colimação. A colimação precisa ser mais precisa, ok? Nessa outra imagem aqui, temos esse abdômen, né, com a técnica de 2.41. De 1.8 a 2.1, ficou 1.77, aceitável. Ficou 2.20, 2.3 até aí, ainda aceitável, porque segundo alguns técnicos aí, em exames da coluna, o LGM acaba ficando um pouco maior para evitar o que? A granulação da estrutura óssea, tá? Mas aqui no caso, para um abdômen 2.41 ficou uma técnica alta. Precisa também do ajuste de kV/mAs.
Bom, agora vamos para uma outra imagem aqui, um perfil de escápula, método de Nair, né? Um exame bonito. Temos aqui a música, aqui são os filtros sensométricos, tá? Então, pode fazer o ajuste da imagem digital pelos filtros? Pode, sim. O LGM, tá? Depois da imagem trabalhada aqui, o LGM ficou em 2.13. Aqui está 2.15, mas ficou em 2.13, tá? O LGM dessa imagem. Então você vê que a técnica, o ajuste de KV-MAS está dentro do padrão técnico a nível de excelência, pessoal. Então, acredito que eu quis compartilhar com vocês aqui as questões do índice de exposição. Então, lembre-se que tanto o LGM, o IE, o EI, o Index, eles são um parâmetro para o técnico ou tecnólogo fazer o seu ajuste, tá? Na aplicação da dose, da técnica, ele poder regular o KV e o MAS, de forma que ele atinja esse valor aqui, a média do valor estimado pelo fabricante, para que ele não dê uma dose muito alta no paciente, dê uma dose muito baixa. Dentro disso também, a limitação do feixe de raio-x dentro do campo da estrutura anatômica é muito precisa, é necessário para um exame de qualidade. Então, quero agradecê-los por assistirem mais esse vídeo e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Que Deus abençoe a todos vocês.